Olá a todos os visitantes do canal do YouTube do Instituto Santo Atanásio, estamos aqui para mais um Isa Notícias. Hoje nós vamos falar de uma notícia muito interessante que está, sabe onde? Vocês não vão acreditar, mas lá no Isa Cursos a gente vai colocar o texto e a fonte. Na Unisinos. E a notícia é: quase 40% dos jovens católicos franceses gostam da missa tridentina. É isso que nós vamos comentar hoje. Antes, vamos lá. Temos aqui, essas caixas. Quem viu o vídeo anterior, já sabe. Chegou os livros da nossa campanha Luz para a Educação, e nós já estamos enviando para o pessoal que comprou na campanha. Então tenha um pouco de paciência aí, pessoal. O livro vai chegar, certo? Então vamos lá. Uma pesquisa entre católicos que viajarão de França para Portugal em agosto para a Jornada Mundial da Juventude sugere que os jovens estão, pelo menos, interessados na missa tradicional. A reportagem é de Matteo Lacerre, publicada por La Croix International, em 26/5/2023. A tradução é de Moisés Sbardelotto. Pela primeira vez em seus 40 anos de história, os organizadores de uma peregrinação católica tradicionalista que percorre 140 quilômetros da Catedral de Notre-Dame em Paris até a Catedral de Notre-Dame em Chartres tiveram que recusar peregrinos devido ao grande fluxo de inscrições. Um número recorde de 16 mil pessoas se inscreveram na chamada. Peregrinação da cristandade, durante a qual se celebra a missa na forma pré-Vaticano II. Olha só, a missa pré-Vaticano, a missa tridentina, E segundo os organizadores, metade desses peregrinos tem menos de 20 anos. Que coisa interessante, Que coisa interessante. Missa tridentina sendo... A França é um caso engraçado, Porque a França, ela tá bem, assim, não tem, digamos, matizes, O pessoal, geralmente lá, o pessoal, quando ele é tradicional. A missa tridentina na França ela é muito forte. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa realidade, porque aqui é bagunçado, aqui dá para contar nos dedos, os lugares que tem e tal. E agora com a tradição dos custódios, ficou mais difícil ainda a vida, Mas, na França não é bem assim. Até que quando saiu a tradição dos custódios, o pessoal já ficou meio assim, tá, e aí? Chegaram para a CNBB lá da França, Tá, e aí, como é que vai ser? Aí os bispos meio que chegaram o seguinte, tipo assim, putz, que bucha de canhão, O Papa Francisco mandou pra nós, Aí a CNBB mandou uma nota do tipo, não, calma aí, gente, a gente vai analisar a tradição dos custódios, claro, nós estamos em união com o Papa, plena comunhão e tal, mas nós vamos analisar, porque nós temos que levar em consideração também o sentimento dos fiéis que estão apegados a essa tradição, etc, etc. Bom, a gente sabe que esse ano, houve um aumento da restrição por causa do reescrito, O cardeal Arthur Rocha foi lá e restringiu mais ainda. E uma das razões por que isso aconteceu? Uma das razões é porque a França realmente, passado um ano da tradição dos custódios, não tinha mudado muita coisa, sabe? Os bispos meio que chegaram assim, não vamos mexer nesse vespeiro, Mas você veja que, mesmo a missa tridentina sendo atacada, ela cresce. Essa peregrinação tradicional de uma igreja de Notre Dame para outra, esgotou os lugares. Não tinha ingresso para o espetáculo, se é que vocês me entendem. E tá atraindo quem? Os jovens de 20 anos. Porque, gente, vamos falar uma coisa. Quem é que tá no governo da igreja, São os boomers, O pessoal lá da década de 60, lá, o pessoal da geração hippie, E uma das coisas, e toda geração tem no seu embrião, como é que eu posso dizer? O Rudolf Arens fala um pouco disso aqui a educação do caráter dos adolescentes. Os jovens, eles trazem consigo uma espécie de semente revolucionária. Ou seja, eles têm uma inclinação a contestar a geração que veio antes deles. Então, se a geração anterior, digamos, os vovô hippie, estão dizendo para os jovens, fiquem longe dessa missa tridentina, ela é ultrapassada, a gente tem que se adaptar aos tempos modernos, o jovem vai olhar isso e tipo, o que será que esses velhos estão tentando esconder da gente? E aí eles descobrem a tradição.
Né? Então, e aquele argumento que dizendo, não, só os nostálgicos gostam da missa tridentina. Novamente, mais uma reportagem que mostra que é falso. 40% dos jovens 40% que vão para e é jovem, de menos de 20 anos, que vão para a Jornada Mundial da Juventude, que não é muito tradicional, né? Convenhamos, a Jornada Mundial da Juventude é um carnaval disfarçado. Mas, você veja que tem algo diferente nesses jovens. Não é a folia pela folia. Eles estão buscando algo mais profundo. Mas é claro, eles são jovens. Eles não conseguem distinguir né, a crise da igreja. Né? Eles recém estão botando o pé no mundo em relação ao despertar da sua consciência que acontece na adolescência. Eles ainda têm que adquirir maturidade. Mas com os estudos, eles vão chegar lá. Com o estudo de missa tridentina, eles vão chegar lá. Vamos continuando. Isso significa que a missa tradicional está realmente fazendo sucesso entre os jovens? Uma pesquisa realizada pelo Lacroix, entre os mais de 30 mil jovens católicos franceses que viajarão a Lisboa nas próximas semanas para a Jornada Mundial da Juventude de 2023, sugere que alguns certamente gostam da antiga missa em latim. Cerca de 38% dos entrevistados expressaram vários níveis de satisfação com a liturgia tridentina. Destes, 8% afirmaram que se trata de sua missa preferida. 11 disseram gostar tanto da missa em francês, tanto quanto da missa em francês. E 19% disseram que a frequentaram ocasionalmente. Em muitas igrejas, os jovens de 18 a 35 anos constituem grande parte das assembleias tradicionalistas. Um bom terço, sem contar as crianças, segundo vários deles em várias dioceses da França. Sentido do sagrado. O primeiro argumento apresentado pelos jovens a favor da missa de São Pio V é que ela exponenciaria o sentido do sagrado. Na liturgia tridentina, resultado da reforma do Concílio de Trento no século XVI, o celebrante está voltado para o altar e recita as orações em voz baixa em latim. Citação: tenho a sensação de que estou lá em cima de tudo por Cristo, destacou Gianni, nome fictício, para uma parisiense de 28 anos, mãe de uma família que assiste à missa do Vaticano II. Eu me esqueço de quem é o padre, cuja personalidade fica em segundo plano, e me foco naquilo que é essencial, a importância do santo sacrifício, disse ela. Veja que é interessante, ela vai na missa nova. Tá aqui, ó, que ela vai na missa do Vaticano II. Mas quando ela vai na missa tridentina, ou seja, ela penetra mais no mistério. Cristo está mais evidente lá. Olha só que coisa interessante, não é? Albani, uma mulher de 30 anos de Marsella, concorda. Ela aprecia especialmente os rituais da missa pré-conciliar. Diz ela: estou atenta a cada gesto, até a menor genuflexão, porque me ajudam a compreender o mistério da Eucaristia, disse ela. E o grande espaço dedicado ao silêncio é propício à oração. Não tem tambor, não tem bateria, não tem guitarra, nem violão, é órgão, é gregoriano. Isso ajuda a penetrar no mistério. Ajuda. Jean de Taures é o presidente da Notre Dame de Christianté, Nossa Senhora da Cristandade, uma organização leiga sem fins lucrativos que começou a organizar a peregrinação de Chartres em 1983. Ele acredita que as pessoas são atraídas pela tradicional missa em latim devido à sua ênfase na dimensão vertical da oração. Não tenha dúvida disso. Diz ele: muitas pessoas dizem que rezam melhor nessa missa, que enfatiza a transcendência, disse Taures. Ele argumentou que o fato de o rito antigo permanecer o mesmo há 5 séculos também tranquiliza alguns jovens católicos em busca de estabilidade. Esse aspecto é importantíssimo. Quem é que diz que a estabilidade é uma coisa ruim? Um dos vícios do homem moderno é essa busca frenética por novidade. E o modernismo, a heresia modernista, o fundo psicológico dela é essa. Eles sempre estão querendo em busca de modernidade. Da novidade, é o afã por novidade, né? Isso aí é um vício quem estuda um pouco de espiritualidade sabe que é a vã curiosidade, ou curiosidade vã, né? Você tem uma curiosidade boa, que é aquela que nos deixa mais sábio, mas existe a vã curiosidade,
Que é justamente isso. Eu quero saber o que aconteceu, quais são as últimas coisas da moda, né? Qual que é o novo, qual que é a tendência. Toda hora buscando isso, toda hora buscando isso. Por que é uma curiosidade vã? Porque te afasta da vida interior. Te afasta daquela estabilidade que só o Espírito Santo é capaz de te dar. Né? Então, você pega a missa nova, junta com o modernismo, né? Qual que é o resultado? Abusos litúrgicos. A todo momento. Por quê? Sempre tem muita brecha e os caras querem inovar. Então a missa vai ficando cada vez mais avacalhada. Na missa tridentina não é assim. É um outro espírito que ilumina. Isso aí. Justamente, é um espírito contrário a esse afã por novidades. Traz mais estabilidade. E os jovens, eles não são idiotas. Eles podem não inteligir o problema, mas eles percebem que o mundo está meio louco, está meio maluco. E quando eles veem um lugar são, tranquilo e sereno, ou como o Leandro falou na palestra dele mais recentemente, eles veem uma certa gravidade na coisa, eles veem que aquilo é sério, eles chegam assim, pô, é aqui que eu quero estar. Aqui parece que tem algo diferente. Claro que tem algo diferente. Tem a estabilidade que não te deixa ser movido pela maluquice do mundo. Imagina uma hora você indo pra cá, outra hora pra lá e tal, você não sabe o que fazer e tal. Não vamos longe, tem gente que não sabe nem qual que é o seu sexo, pô. É isso que o mundo moderno está entregando pra gente. E na missa tridentina você tem, não só, ao mesmo tempo que você tem estabilidade, você tem uma dinâmica de aprofundamento do mistério eucarístico. É o grande paradoxo da missa tridentina. Você tem calma, tranquilidade, serenidade, mas também tem aprofundamento e dinâmica. E é uma fé que você vai recolhendo e que vai fazendo você se mover melhor. Não é uma fé que te deixa parado, é uma fé que vai fazendo você se mover melhor nessa realidade turbulenta. Agora, se eu estou numa realidade turbulenta e vou numa missa turbulenta, qual que é o resultado? Eu vou ficar turbulento. Não vai resolver. Vai ser uma coisa vazia. Então, a missa nova, só uma missa nova junto com o espírito do tempo, vai dar problema. E os jovens estão percebendo isso. Os boomers, né, que foram que criaram essas inovações, esses cipongos, para eles é difícil admitir isso. Então o que eles tentam fazer? Eles tentam perseguir a missa tridentina. Mas os jovens que não têm esse preconceito boomer, né, e que querem mais uma seriedade na vida, eles estão conseguindo perceber a superioridade da missa tridentina. Citação. Eu rezo com o missal da minha tataravó, disse Elode, da diocese de Le Mans. Eu sinto que estou seguindo os passos das raízes da igreja e de todos os grandes santos que rezaram com essas mesmas palavras, explicou ela. É isso, gente. Uma abertura gradual. Essa ancoragem histórica importante em comunidades tradicionalistas, das quais a grande maioria dos fiéis é conservadora, serve de referência em uma sociedade francesa marcada pelo declínio do catolicismo. Cyprien é um exemplo. Aos 22 anos, natural de Versalhes, uma diocese onde os tradicionalistas estão entre os mais numerosos da França, ele disse ter retornado à fé católica graças à missa tridentina. Diz ele, o modernismo prejudicou a igreja. Esse é Red Pill, hein? Ele já chegou dando. É o modernista, ele já sabe o que ele é modernista. Cara. Insistiu, rejeitando qualquer ligação com uma abordagem política. Veja, isso é interessante. Aqui nós estamos na fé, nós não estamos na política. Estamos na fé. Ah, então você é de direita, então você é esquerdo, então você é conservador, você é progressista, você, sei lá, é Bolsonaro, é Lula. Não, não é isso. O modernismo é uma heresia, é um problema de fé. Nós estamos num outro palco, que é mais transcendente do que a política, que deve iluminar a política, né? A fé deve iluminar a política. Mas o palco da heresia é um palco, é uma briga superior. Né? Precisa de espíritos elevados, elevados aqui no sentido de santos, né? Para combater as heresias. Até fiz a palestra, né, sobre Santo Antônio lá e elogiei o título, né? Santo Antônio, martelo dos hereges. Fazer com que eu seja fiel à doutrina da Santa Igreja Católica, né? A gente pede uma dessas orações a trezena de Santo Antônio, ou seja, martelo dos hereges. Como é belo esse título. Claro, né, no espírito ecumenista isso parece, que radical, que extremista, nós temos que amar a todos, tal. Não, a heresia é mentira. A mentira ela tem que ser combatida. E só pode ser combatida com amor à verdade. Não é saber a verdade. É saber e amar a verdade. Esse é o pulo do gato. Com a missa em latim
Estamos colocando a igreja de volta no centro da vida social, reafirmando os valores católicos e o ensino do catecismo. Parabéns. Uau. Então, fantástico, é isso mesmo. O bem é difusivo de si mesmo. Você veja, comentei no vídeo anterior, bastou o Papa Bento XVI dar um pouco de liberdade para a missa tridentina e ela cresceu muito mais rápido. Por quê? Porque para o mal vencer o bem, ele precisa de muito incentivo, ele precisa de muita propaganda, muito dinheiro, muito investimento, né? E gerar muita neurose, por assim dizer. O bem não, o bem ele é difusivo de si mesmo. Por quê? Porque o bem é a verdade. Né? Às vezes essa verdade dói para nós reconhecê-la. É verdade. E reconhecendo e se ajustar a ela, às vezes existe sacrifício próprio dos nossos vícios, das nossas paixões, né? Passar por um processo de dor existencial. Mas esse processo de purificação, depois a gente vai lá e olha, valeu a pena. Como eu era idiota antes. Como a conversão me fez bem. É um processo que todo mundo passa. E é isso. A missa tridentina reafirma os valores católicos no ensino do catecismo. Por quê? Porque a simbologia da missa tridentina, a sensibilidade dela e a teologia que a anima é a teologia de sempre. Sem o contágio do modernismo. Veja, mesmo que a missa nova... É que tem todo um debate em relação à liturgia da missa nova. Né? Tem gente que diz que é válida mais ilícita, tem outros que dizem que não, que ela é lícita, mas condena os abusos e tal. Eu não sou teólogo e nem liturgista para dar uma opinião cabal sobre o tema, mas vamos lá. Independentemente, mesmo que a missa nova em si mesma seja válida, né, e eu posso falar, eu vou na missa nova, né, vou na tridentina também, né, eu estou nesse caso dos jovens aí que vão nas duas, né, por exemplo, quando eu vou visitar minha família não tem missa tridentina lá, eu vou na missa nova, mas veja, a missa nova tem muito mais abertura para contaminação, né? E outra coisa, ela foi uma das intenções é que ela fosse ambígua para facilitar o ecumenismo. Teve uma intenção dos caras que forjaram ela, teve uma intenção ecumênica. Quem forjou ela não esconde. Veja, ela continua, é uma missa católica, mas eles quiseram botar uma ambiguidadezinha para não assustar os que não são católicos, entendeu? Então ficou uma missa teologicamente mais soft. Né? É isso que aconteceu. Então, mas é isso, então. Se a gente quer... Se ficou soft, ficou fraco. Se eu quero fortalecer o catolicismo, vamos para a tridentina, então. Né? Precisamos de mais doses de santidade. Né? A missa tridentina te dá mais isso. Outra citação. A vantagem do rito tridentino é que ele oferece um pacote completo que parece eficaz, argumentou Paul Arial, historiador católico especializado em tradicionalismo. É uma coerência musical e ritual, com a garantia de estabilidade da forma, seja qual for o local. E funciona, porque esse conjunto se explica em relação a uma certa visão da igreja e do mundo. Há uma dimensão muito estruturada com a formação política, espiritual, teológica e filosófica e uma dimensão do absoluta própria da juventude, explica Arial. Em resumo, o que ele está falando isso, o historiador, é o que eu falei. A missa tridentina expressa muito melhor a verdade. Ela deixa muito mais claro que o culto está sendo dirigido para Deus. Ela deixa muito mais claro que existe uma hierarquia, que a realidade ela é hierárquica, ela não é igualitária. Deixa muito mais claro a gravidade, a seriedade do que está sendo feito ali. Então, se você não tiver os preconceitos da década de 60, como é o caso desses jovens, eles vão perceber. Eles não vão conseguir inteligir, porque realmente é necessário estudo, teologia e tal, mas dá para perceber sensivelmente isso aí. Frequentemente descritas como comunidades compostas por famílias abastadas e isoladas da vida diocesana, essa calúnia é normal. As comunidades tradicionalistas parecem estar se abrindo cada vez mais para os recém-chegados. Isso é ainda mais verdade dada a estética cuidadosa dessa liturgia. Seus diversos ornamentos, casulas douradas e incensos parecem atrair e fascinar alguns jovens, que estão distantes da igreja e que, como resultado disso, não têm preconceitos em relação à missa latim. Realmente, eles não têm os preconceitos desses velhos hippie aí.
O mundo tradicionalista tende a dizer que isso atrai. Precisamos ser cautelosos e ver se isso se confirma em longo prazo, disse o historiador Ayral. Mas é verdade que há vários anos ele vem recrutando fora do seu campo habitual. Não é uma dinâmica nova, mas tem sido subestimado. Existe agora uma hibridação entre a juventude tradicional e a não tradicional, apontou. É isso, gente. É porque é a contemplação de uma verdade sobrenatural. É isso que você vê. Você consegue se aprofundar no mistério. As explicações marxistas dessas sociologias materialistas não vão dar conta de explicar o fenômeno. Porque está além disso. Ah, não, isso aí agrada os ricos. Ah, não, isso aí é jovem, abastado que quer aparecer. Não. Isso é busca de santidade e de aprofundamento na fé. É isso. Está muito acima dos bens materiais. São os bens espirituais que ajudam a ordenar os materiais. Mas não, eles querem... Veja, né? As pessoas elas têm necessidade de tentar explicar sobre paradigmas, né, de luta de classe, né? De guetização, de rotulagem. Né? Não é isso. Pô, mesmo uma pessoa não tradicional, se ela se habitua à missa, ela vai perceber que ali tem algo diferente que está sendo... Né? E ela vai até se perguntar, tipo, tá, por que a igreja não está divulgando isso? Isso aqui é tão bom, por que ela não está divulgando isso? Pois é. Porque os modernistas, junto com o seu pai, né, que é o pai da mentira, né, não querem que você saiba. Eles têm esse vício, eles têm uma doença espiritual, como eu falei, de afã por novidades. Dos cerca de 10 jovens que o Lacroix entrevistou, muitos poucos disseram que frequentavam apenas as missas tridentinas. A grande maioria assiste às missas ordinárias com maior ou menor regularidade, por razões de gosto ou geografia. Essa fluidez litúrgica pode ser observada até nas missas da forma ordinária pós-Vaticano II. Muitos jovens se ajoelham para receber a Eucaristia, enquanto as gerações mais velhas permanecem mais reticentes em relação às práticas preconizadas pelo rito antigo. De fato, isso também aconteceu com padres, né? Padres que rezam os dois ritos. O que acontece? Ele aprendeu o rito tridentino. O que vai acontecer? Mesmo quando ele rezar o rito novo, ele vai rezar o rito novo com muito mais zelo. Né? Então, você consegue sim uma troca benéfica, tanto leigo quanto sacerdote. Né? Você vai se portar melhor. Você, tendo contato com a missa tridentina, vai se portar melhor também na missa nova. Isso realmente acontece. Né? E para encerrar, né, fazer a observação que é a seguinte. Né? Veja, nós não estamos nos tempos da sinodalidade. Sinodalidade, não é? O que é a sinodalidade? Caminhar junto com o povo. Aí, ó, o povo está dizendo, ó, o povo gosta da missa tridentina. Libertem a missa tridentina. Tá lá, dá mais liberdade para a missa tridentina. Vamos ver aí, ó. Quem é que vai vencer? Não vão libertar, né? A gente sabe. Mas, né, no fim, o Imaculado Coração de Maria prevalecerá. Viva Cristo Rei!